Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fluxo Talks. Esse é mais um conteúdo do meufluxo.com e hoje eu estou recebendo aqui o Ariosto Melo, que é professor de yoga, e a gente vai falar sobre meditação. Muitos mitos, algumas verdades sobre o tema, e aí o intuito desse conteúdo é esclarecer essas informações que são extremamente valiosas, principalmente para o momento atual que a gente está vivendo. E o Ari vai poder nos ajudar nesse conhecimento extremamente valioso para a vida de qualquer um. Ari, seja muito bem-vindo aí ao Fluxo Talks. Muito obrigado pela oportunidade e o convite. Boa. Já para começar, vamos começar dando no meio, né? Vamos trazer um conceito aí, o que é meditação e o que não é meditação. Primeiro ponto, porque esse é um tema muito falado, cada vez mais pesquisado no Google, mas muita gente não tem uma certeza do que é realmente, porque tem muita desinformação na mídia, né, sobre esse assunto. Então, se puder nos explicar um pouco, até eu contar um pouco dessa tua trajetória, como que tu descobriu isso, qual que é a linha de pensamento que embasa toda, né, o teu conhecimento, para esclarecer para quem está em casa também sobre esse assunto aí. Perfeito. Então, para a gente dar início a esse assunto, é importante e fundamental esclarecer que, para que a gente saiba o que é o yoga realmente, dentro da sua vertente original, é preciso, num primeiro momento, buscar isso na sua origem, lá na sua raiz. E esse ensinamento dentro da raiz está nas escrituras do yoga. E hoje o que nós mais vemos aqui é uma desinformação sobre isso, porque as pessoas tornaram o yoga qualquer coisa. E qualquer coisa se transformou em yoga. E isso está incorreto. Nós não podemos ter uma opinião pessoal sobre o que vem a ser yoga. Yoga não é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião pessoal tua, não é uma opinião pessoal de ninguém. Yoga não é um achismo. Eu acho que yoga é isso, eu acho que yoga é aquilo, eu sinto que yoga é assim, eu sinto que yoga é assado. Nós temos que buscar esse conhecimento dentro das escrituras. E nas escrituras, esse conhecimento é completamente definido, principalmente numa escritura que é a principal escritura do yoga, que fala exatamente sobre o que é yoga e o que é meditação. Essa escritura é o Yoga Sutra. Dentro do Yoga Sutra, que é uma escritura que foi compilada por um sábio tântrico, essa escritura ela define o que é o yoga. Ela define o que é a meditação. Para esse sábio, ele definiu o yoga como sendo a própria meditação e a meditação como sendo yoga. Lá, em um determinado sutra, no primeiro capítulo, ele esclarece qual é o fundamento do yoga. O que algo precisa ter para ser considerado yoga. E lá ele define que yoga, em um sutra, que yoga é a cessação, ou seja, o aquietamento dos turbilhões da mente, ou seja, o aquietamento dos nossos pensamentos. Nessa escritura, temos ali a base de como meditar. É a única escritura que nos ensina o que é verdadeiramente meditação. Ou seja, eu não tenho como entender o que vem a ser yoga ou entender o que venha a ser meditação se eu não estudar e me aprofundar nessa escritura. Lá é dito que yoga é a parada dos movimentos da mente. Então, tudo aquilo que envolve yoga e que envolve meditação, pois ambos são sinônimos, direciona o aprendizado para que a cada novo passo nesse processo, a gente caminhe em direção ao aquietamento dos pensamentos, até a sua completa cessação, até entrar no vazio.
no silêncio completo. Isso é yoga, isso é meditação. Nada mais do que isso. Nenhuma outra viagem mental além disso. Muita gente confunde yoga como um método para se alongar, como um método para tonificar o corpo, né? Devido a muita linha hoje que foi colocada, até mesmo em Hollywood, né? Tem vários documentários, inclusive Netflix, né? Do hot yoga, do yoga da cerveja, do yoga com os cabritos. Isso eu acho que faz parte dessa desinformação, né? Muitas pessoas pensam que yoga é um exercício. Pensam que é só fazer postura bonita para tirar foto, quando na verdade, na minha visão, e pelo que a gente já conversou, isso está completamente errado, né? Está completamente errado. Está completamente equivocado essa ideia de que yoga tem a ver com algum tipo de atividade física. Yoga não é nenhum tipo de atividade física. Yoga não é para alongar o corpo, não é para tonificar o corpo, não é para deixar a pessoa sarada, não é para deixar a pessoa fitness. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Todas as pessoas que têm a ideia de que yoga tem alguma relação com esse tipo de situação, ela está equivocada e precisa procurar a informação correta e um profissional que a ensine corretamente e a conduza corretamente para aquilo que existe dentro da tradição, dentro da escritura. Isso é o norte principal para qualquer pessoa que queira hoje buscar o yoga ou buscar a meditação para colocar na sua vida. Acho que tem muito essa questão, né, que a gente fala da meditação, que é o silêncio da mente, e muitas vezes algumas pessoas conseguem experimentar um pouquinho desse gosto quando entra num estado de relaxamento profundo, que a mente para de ficar conversando, que é um monte de baboseira que a mente fala, né? A mente é tagarela. E muitas pessoas têm experiências maravilhosas no silêncio interno, silêncio próprio, que acho que isso abre portas para tu se conectar com algo muito maior, né? A questão do silêncio dentro do yoga é o norte da prática. E a questão do silêncio ela é algo tão importante que esse silêncio ele é vivo em cada um de nós, em cada ser humano. Ele está presente. Só que no decorrer das nossas vidas, nós fomos nos afastando dessa essência. Essa essência, ela existe dentro de cada pessoa, de cada ser humano, ela está presente. Só que diante da agitação, diante do trabalho incessante, diante da busca incessante, diante de todo o movimento do externo, a cada passo, ao invés de a gente interiorizar mais, a gente exterioriza mais. E o que ocorre com isso? Cada vez mais nós nos afastamos dessa essência, dessa quietude interna, desse aquietamento, dessa paz. Então, esse silêncio, ele está aqui dentro de cada um. E é isso que nós precisamos acessar. O yoga em si, a meditação em si, ela é importantíssima. Mas, necessariamente, eu não preciso entrar em meditação para sentir esse silêncio. Eu posso acessar isso de inúmeras formas. Através de um relaxamento profundo, através de uma quietude interna mais profunda, através de uma reflexão mais profunda. Isso vai ajudar em muito o quê? A eu aprofundar a minha prática meditativa. Ou seja, tudo leva dentro do yoga, dentro da meditação, para este local, para esta caverna de silêncio que existe dentro de cada um. E é isso que nós precisamos acessar. É isso que nós precisamos buscar. Até lendo historicamente, né, dentro de religiões e várias linhas, sejam linhas mais voltadas lá na Ásia, como aqui na América,
uma coisa em comum que tem em todas elas é a prática de meditação, né? Isso, obviamente, cada cultura tem a sua linhagem e a sua forma de apresentar aquilo para quem acredita, né? São mesmo religiões, não é o caso entrar em discussões religiosas ou não, mas a meditação é algo que historicamente ela sempre entra dentro desse contexto de uma forma ou outra, né? Que ele, nesses cunhos, é um encontro com Deus. Só que eu acho que o Deus, ele está no silêncio também, né? Nesse vazio. O que tu acha disso? Eu acho que faz sentido. A meditação, ela é esse encontro com o silêncio. Esse silêncio é o que nos proporciona aquilo que de mais belo existe na vida, que é o contato, a percepção de se aprofundar e mergulhar na maior quietude possível internamente. Eu creio que essa é a verdadeira religião. Essa é, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, essa é a melhor maneira de nós acessarmos a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade. Eu vejo que essa busca, ela não está em uma igreja, ela não está em um centro espírita, ela não está em um templo, ela não está em um terreiro, ela não está em um daime, ela não está em nenhuma dessas coisas. Isso a gente acessa através da busca interna, da vontade de se autoconhecer, de descobrir quem verdadeiramente eu sou, e essa descoberta ocorre através da quietude, da redução da velocidade dos movimentos, do aquietamento interno, da pacificação consigo mesmo e do afastamento de tudo aquilo que me perturba, de tudo aquilo que está fora de mim. Esse é um processo que exige uma vontade, né? A gente precisa querer isso. Tem pessoas que não querem, tem pessoas que preferem outras atividades que vão fazer bem, tem pessoas que preferem correr, nadar, andar de bicicleta. Isso tudo vai ajudar, isso tudo faz bem. Mas se a pessoa não tem por hábito aquietar-se para silenciar, esse processo de autoconhecimento ele se torna muito mais difícil e muito mais demorado. O yoga, junto com as técnicas do Hatha Yoga, vem para facilitar o acesso a isso, a facilitar o mergulho nessa quietude. Ari, na tua opinião, dentro de toda a tua experiência, por que alguém deve aprender a meditar? A pessoa deve aprender a meditar para se conhecer, para descobrir qual a sua real função aqui na Terra. Ela deve aprender a meditar para não ser mais uma vítima de seus próprios pensamentos. Ela deve aprender a meditar para encontrar a pacificação interna diante de qualquer atrito que apareça diante dela. Ela deve aprender a meditar para não ser mais uma vítima das loucuras do mundo, das agitações deste mundo louco. E ela deve aprender a meditar para sair, principalmente, desse emaranhado de ilusões que a nossa mente vive produzindo, vive nos tornando vítimas, né? E nos fazendo o quê? Pessoas mais ansiosas, mais frustradas, mais agitadas. Então, a meditação serve para levar a pessoa para a conexão interna, para dentro dela, e dentro dela ela encontrar este espaço de silêncio e ali, mergulhada nisso, ela conseguir enxergar que tudo o que existe fora não a perturba. A gente já vai falar sobre algumas dicas daqui a pouquinho para quem está assistindo de como começar a meditar,
porque muitas pessoas têm interesse, tentam uma coisa, tentam outra e não conseguem. Logo, logo a gente já vai começar a falar sobre isso, mas antes disso tem essa questão que tu trouxe agora, né? Tem muito excesso de informação, muitas pessoas com ansiedade, ataque de pânico, depressão, sendo que muito dessas questões que são sérias de saúde começam dentro da pessoa, né? É um distúrbio, é uma agitação mental, é aquela preocupação, aquela ansiedade em querer algo e a própria mente acaba armando algumas armadilhas para a pessoa não dormir direito, para a pessoa ter ataques de pânico quando ela está no meio de outros locais, né? Que não sejam locais que ela está acostumada a frequentar. Isso é uma armadilha tremenda, né? Porque a própria mente vai criando situações e vai colocando a pessoa em alguns momentos assim meio complicados, né? A natureza da nossa mente é pensante. A nossa mente é para entrar na atividade do pensamento. Só que nós precisamos também tomar consciência do outro aspecto da mente. A mente, através da mente, a gente desenvolve qualquer tarefa, faz qualquer trabalho, desenvolve qualquer tipo de atividade que exija raciocínio lógico. Mas a mente, quando não bem observada, ela nos leva a níveis de estresse profundo, de tensão profunda, de inquietação profunda. E isso aí é o que leva as pessoas a adoecerem. Então, como eu observo isso? Como que eu melhoro isso em minha vida? Bem, a meditação não é um remédio. Ela não pode ser confundida com remédio. Se a pessoa tem um nível de estresse altíssimo, eu não posso dizer para ela meditar. Ela não vai conseguir. Vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda, ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais irada, ela vai verdadeiramente ela vai dizer que aquilo não é para ela porque ela não há como acessar nenhum aspecto positivo da meditação num nível de tensão e ansiedade elevado. Ou seja, a meditação não é um remédio. A meditação não cura doenças. A meditação, sim, em um determinado nível de tratamento da pessoa, pode auxiliar e muito na sua evolução, na sua cura. Mas não é um remédio, não é um ansiolítico. E não pode ser tomada como um ansiolítico. Dessa forma, é importantíssimo ressaltar que antes de a pessoa extremamente ansiosa, antes de colocá-la numa meditação, ela tem que buscar um tratamento com um profissional adequado. Uhum. Acho que tem algo importante que tu comentou do excesso de tensão, né? A mente é tensionada, mas o corpo também é bem tensionado, né? Na maioria das vezes, tá sentado trabalhando. Às vezes eu me pego sentado trabalhando com a perna numa posição que ela ficou horas ali e quando eu solto aquilo me dá uma dor, sabe? E até nas aulas, quando a gente faz as aulas contigo aí de yoga, a gente trabalha muito com as posturas, né, e respiração para fazer com que a energia flua nesses pontos, para distensionar, porque a meditação, quando eu estou sem tensão ou com menos tensão do que o normal, eu consigo aquietar muito mais e relaxar, né? Podia comentar um pouquinho dessa questão entre corpo e mente, qual que é essa união e por que faz tanta diferença? Talvez eu tenha um dia super agitado, estou com o corpo cheio de carga, cheio de estresse, eu chego em casa e tento meditar e não consigo. Eu acho que a meditação está errada, mas na verdade tem toda uma explicação por que isso acontece, né? Com certeza. Então, um corpo tenso não medita. Um corpo tenso não permite que a mente se acalme. Então é necessário começar por aquilo que é o mais grosseiro em nós, que é o corpo físico. E no yoga a gente trabalha um aspecto disso que é a autoobservação. Então a todo momento nós temos que estar atentos ao processo de se autoobservar. Autoobservar os movimentos do corpo, autoobservar
as tensões do corpo, auto-observar a velocidade com que eu desenvolvo as tarefas do meu dia a dia. Um corpo tenso, ele é um acumulador de energias bloqueadas. As energias bloqueadas não permitem que o prana, a energia vital, a energia da criação, ela percorra todos os canais do nosso corpo, ela se espalhe pelos canais do nosso corpo. Então, é o bloqueio físico, na sua grande parte, que impede, né, que a pessoa consiga meditar. Só que, via de regra, nós temos a ideia de que meditação é algo que se inicia sentando e aquietando. Tem pessoas que conseguem isso. Por quê? Porque elas têm níveis de tensão muito pequenos, o que hoje é raríssimo. Os níveis de tensão das pessoas hoje é algo muito alto. Por toda a demanda do dia a dia, por todo o desgaste do dia a dia, por toda a correria do dia a dia, toda a preocupação, toda a neurose, toda a ansiedade, isso vai paulatinamente se acumulando no nosso corpo e a gente acaba não percebendo isso. A longo prazo, essa tensão que era pequenininha, ela vai aumentando, 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 criando ali um grande bloqueio. Esse bloqueio é um empecilho para a pessoa meditar. Mas isso não significa que a gente não possa, em algum momento do dia, trazer para a disciplina diária um momento de reflexão, um momento de quietude, mesmo que isso não seja meditação dentro da técnica correta, mas é um início, é um primeiro passo. Então, auto-observar o corpo físico para auxiliar a liberar as tensões normalmente emocionais que se acumulam no nosso corpo, é um primeiro passo em direção à meditação. Que é aí que entram as posturas do yoga, né? As asanas, me corrija se eu estou errado, que elas ajudam justamente nesse ponto para começar a fazer com que esses bloqueios comecem primeiro, que a pessoa perceba, e se ela está fazendo uma postura e está sentindo dor, é porque tem bastante bloqueio e tensão em cima daquilo, né? E aí com a respiração ela ajuda a fazer com que flua por esses locais, né? Para que a energia circule, para que ela, quando vá relaxar ou meditar, o corpo se entregue para aquilo, né? Não tenha nenhum empecilho de, meu braço está doendo, minha perna está doendo, minhas costas. Então, um trabalho que é preciso explicar aqui, e que ele é feito antes dos asanas, pois os asanas são posturas, né, como tu falaste, são posturas, mas dentro de um conjunto de técnicas inseridas naquilo que se chama Hatha Yoga. Para que eu consiga fazer um asana com tranquilidade e eu consiga respirar no asana com tranquilidade, eu consiga fazer a energia fluir no asana com tranquilidade, eu preciso antes liberar as tensões do corpo. E não são os asanas em si que vão fazer este trabalho. Por isso que existe uma preparação antes do Hatha Yoga. Antes dos asanas, se faz um trabalho preparatório, chamado Sukshma Vyayam, ou exercício sutil, que é o trabalho onde eu direciono, eu em conjunto mentalizo o trabalho respiratório juntamente com o movimento do corpo. Então, o Sukshma Vyayam é um trabalho onde eu desenvolvo o movimento corporal em sincronia com a respiração. E é este trabalho que vai auxiliar a liberar as tensões do corpo físico. Movimento em sincronia com a respiração. Sempre esse conjunto. Isso deve ser muito repetido. Deve ser disciplinadamente trabalhado, para que só depois de dominar isso, de incorporar essa prática, tomando consciência respiratória, consciência corporal
e relaxamento, que é o que essa prática proporciona, só depois eu vou chegar lá no asana para conseguir fazer o asana como ele deve ser feito. E aí sim, conduzindo o prana através dos canais de energias já abertos por este trabalho preparatório de Sukshma Vyaya para todas as partes do corpo, onde cada asana atua. Sim. Então esse é um dos segredos para que eu consiga meditar, é preparar o corpo antes de, de alguma forma, para que no momento em que eu pare, eu consiga silenciar a mente. Isso é o ideal, uma preparação. Nos dias de hoje, são raríssimas as pessoas que conseguem, sem preparação, sentar, ficar quieto, corpo imóvel e mente com cada vez menos pensamentos, gradativamente reduzindo o nível, a velocidade e a quantidade de pensamentos. Ari, muitas pessoas dizem que já tentaram meditar e tudo mais e meditação não é para mim, isso aí é muito parado. E por que que o silêncio é tão importante, principalmente para quem fala isso, que meditação é muito parado? Sim, e é verdade, meditação é para ser parado, né? Ou seja, é para aquietar o corpo físico, é para aquietar a nossa mente. Mas a gente ouve realmente muito isso, de que meditação não é para mim, esse negócio é muito parado. Sim, mas por que não parar, mesmo sendo uma pessoa extremamente ativa, se é algo que só vai te trazer benefícios, né? Normalmente as pessoas elas não param, via de regra, porque elas já vêm num nível de condicionamento e agitação interna muito grande. E aí realmente é difícil parar. Como é que uma pessoa vai parar assim? Aí ela diz: ah, mas eu pratico algum tipo de esporte, eu pratico tênis, eu faço natação, eu corro. Eu não preciso meditar. Talvez não precise mesmo agora, mas a longo prazo, creio eu que vai ser algo crucial para a vida dessa pessoa, como é para a vida de todos, o aquietamento, o momento da pausa, o momento de entregar-se a um não fazer. Ou seja, é um momento de revitalizar o corpo, revitalizar a mente, revitalizar a alma. Isso só ocorre quando a gente consegue fazer a pausa, a parada. Então, para essas pessoas que não conseguem isso, ou que dizem que não conseguem isso, eu digo, elas conseguem se elas quiserem. Em algum momento da vida, talvez elas queiram isso. Mas, se a gente exige da máquina humana sempre, muito, diariamente, no máximo. Normalmente hoje a gente exige do nosso corpo físico o máximo, a gente exige da mente o máximo. Vai chegar um momento, seja daqui a 1 ano, daqui a 5 ou daqui a 30 anos, que a máquina vai começar a dar suas primeiras falhadas. E aí, como vamos fazer? Por que não começar a tratar isso agora, né? Por que não começar a refletir sobre esse conhecimento sobre mim mesmo agora? E essa sabedoria tem início através daquilo que eu falei lá no início da gravação. Essa sabedoria tem início com a autoobservação de que eu sou algo em essência, com a essência maior que existe nesse universo. Eu tenho essa conexão dentro de mim, e todas as pessoas têm. Então, eu não preciso sentar quieto e entrar num primeiro momento numa meditação, que isso é praticamente impossível. Para que isso ocorra, eu preciso de uma preparação. Mas eu posso simplesmente parar para refletir, reflexionar sobre isso. Fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, determinar 2, 3, 5 minutos do meu dia a dia para este trabalho
de autorreflexão, autoobservação. Isso já é um início. Uma parada, né? Muitas vezes, quando chega em casa, eu falando por mim, né? Chego em casa cansado, assim, dou aquela olhada para um ponto fixo na parede, que são coisas que a gente já conversou, né? Um buraquinho, uma chama de uma vela. Fica ali por alguns minutos em silêncio, só prestando atenção na respiração, que isso é algo que a gente não faz também, né? A gente está respirando automático, aquela respiração extremamente curta, que não é boa para o corpo, né? Muito pelo contrário, essa respiração curta, ela ajuda a estimular ainda mais, eu acho que a ansiedade, um monte de problemas aí. Mas realmente, quando chega em casa, dá aquela respirada, assim, ou faz até mesmo yoga de noite, alguma coisa que te leva a um relaxamento, o sono é muito melhor, a qualidade que tu tem ali, ela é mais profunda também, porque tu consegue realmente parar, né? Acho que hoje esse excesso de informação é leitura daqui, é vídeo daqui, dali, é gente chamando a atenção, a cabeça nunca desliga. E aí isso vai entrando num ciclo que, com o passar dos anos, é uma bomba relógio, né? A pessoa não consegue mais dormir, a cabeça está sempre buscando alguma coisa para se prender, né? Uma notícia, não consegue nem comer mais. Come já mexendo no celular aqui, ou jogando alguma coisa, ou falando com alguém, então não presta atenção em nenhuma coisa nem outra. Imagina ao longo do tempo o que isso não pode trazer de malefício, né? Para a saúde. Sem dúvida. Todo o excesso de informação, ou dá para se dizer hoje, de desinformação externa, vai gerar problemas internos. Então, como eu mencionei antes, o Sukshma Vyayam, que é o trabalho preparatório para as práticas do Hatha Yoga, ele tem como ênfase fornecer a consciência corporal, a consciência respiratória e o relaxamento. Nós perdemos o contato completo com a nossa consciência respiratória. E isso é extremamente prejudicial. Às vezes é algo tão simples, trabalhar por alguns instantes a respiração. No seu dia a dia, você não precisa nem de um instrutor, nem de um professor, você não precisa nem de um livro para aprender isto. Basta você tomar consciência. Basta você pensar um pouquinho em si mesmo e fazer através de uma reflexão um trabalho que é a execução de uma, digamos assim, de uma técnica que vai te auxiliar o resto da vida. Então nós perdemos por completo certas consciências internas, nós nos afastamos disso, nós nos desligamos disso. É como desligar a chave geral da luz, apaga. E nós não retomamos mais essa consciência, justamente por causa da correria do dia a dia. São muitas demandas mentais para tudo. Hoje é computador, é telefone, é trabalho, é a busca de grana desenfreada. Todo mundo corre atrás de alguma coisa. É festa daqui, é festa dali. Todo mundo está demandando. O corpo e a mente vão dormir demandando coisas. Então, isso é extremamente prejudicial. A longo prazo, o resultado disso é decadência na saúde. Decadência na saúde resulta em doença. Então, esse é o fim dessa agitação toda e da falta de tomada de consciência de algo tão simples. Sim, até para quem está em casa, se puder fazer um teste, né? Inspirar e expirar profundamente, a pessoa pode até sentir um pouco tonta, né? Porque não está acostumada, sempre aquele fluxo de ar e respiração curtinho, quando a pessoa inspira profundamente, devagar, né? Solta, faz isso algumas vezes, ela pode até sentir um pouco tonta para mostrar o quão simples isso é e o bem que faz, né? Mas muitas pessoas, ao fazer esse pequeno exercício respiratório, não custa nada, né? Elas já se sentem um pouco tontas, um pouco mexidas, né? Sim. Há um condicionamento
da respiração, em grande parte da maioria das pessoas, eu diria assim, 99% das pessoas, há um condicionamento, que é aquela respiração curta e ofegante, como se fosse verdadeiramente enxergando. Um exemplo para ter ideia de como é que ocorre isso, é olhar um cachorrinho deitado no chão respirando. O ser humano está respirando daquela forma. E isso é extremamente prejudicial para a saúde. Isso aí, eu diria assim, é acelerar o processo de envelhecimento ou acelerar o processo de morte. Em última análise, é isso. Sim. E a gente pode trabalhar isso de uma forma muito simples. É tomar consciência da importância e da necessidade de respirar de forma mais lenta, de forma mais calma e de forma totalmente profunda. Isso não é uma técnica. Isso é natural do ser humano. Você não precisa buscar uma técnica para respirar assim. Você não precisa ler um livro e entender uma técnica de respiração. Isso aí é tão natural, isso aí está agregado nas células de cada um, na inteligência do ser humano. Um bebê, ele respira de forma completamente perfeita. Ao longo da vida, ele vai demandando coisas, vai tendo exigências daqui, exigências dali, restrições daqui, restrições dali, que até ele vai perdendo essa capacidade de naturalizar a respiração e a respiração vai ficando cada vez mais condicionada às coisas externas, às demandas da mente. Até tem um ditado, né? Um ditado não, mas tem uma frase que diz que o ser humano consegue viver sem água, sem comida por semanas, sem água por dias, porém sem respirar alguns minutos apenas, né? Para mostrar o quão vital é saber respirar. No primeiro momento, o primeiro combustível que o corpo tem é o ar, né? É a respiração. Sem dúvida. A respiração, eu diria assim, é o carro-chefe da vitalidade. Porque ela vai te beneficiar não só o teu corpo físico, mas a nossa respiração ela está completamente atrelada à nossa condição mental. Então, quanto mais eu respiro como por exemplo, eu citei um cachorrinho, quanto mais ofegante é a minha respiração, quanto mais rápida e curta é a minha respiração, isso tem uma relação direta com a agitação e a velocidade dos meus pensamentos. Os meus pensamentos vão andar na mesma velocidade que a minha respiração. E o inverso é verdadeiro também. Quanto mais lenta for e quanto mais profunda for a minha respiração, mais lento e mais cadenciado vai ser a velocidade dos meus pensamentos. Ou seja, uma respiração lenta e profunda tem uma relação direta com o aquietamento mental. Então, isso eu tenho que reaprender disciplinadamente. Continuamente eu tenho que estar trabalhando essa autoobservação. E isso não é uma técnica específica do yoga ou do Hatha Yoga. Isso é uma questão natural da vida. Até tem uma fala que diz, né, que a mente controla o corpo, mas uma das poucas coisas que consegue controlar a mente, não vou dizer controlar a mente, mas acalmar é a respiração, né? E a respiração tem esse poder. Mas quem é que comanda a respiração? É como uma disciplina física, né? Tem que ter uma vontade interna, tem que ter uma determinação interna em direção a isso. Agora vou prestar atenção na minha respiração. Agora vou trabalhar a minha respiração.
agora vou dedicar alguns minutos para aperfeiçoar a minha respiração. Duas coisas são fundamentais dentro de quem quer se aprofundar no yoga. E quando eu falo quem quer se aprofundar no yoga, é quem quer se aprofundar na meditação, pois são coisas sinônimas, que é a autoobservação, estar a todo momento se autoobservando, e a meditação, sentar para aquietar-se. Ah, mas eu ainda não consigo. Você precisa praticar com muita disciplina e continuidade. Não é 2, 3, 4 dias. Você vai trabalhar a autoobservação e a meditação pelo resto da sua vida. Porque faz parte da vida também, né? Esse aquietamento, essa autoobservação e fazer o básico, né? O básico é aprender a respirar. Isso você não precisa fazer um curso de yoga para isso, não precisa fazer um retiro para isso, não precisa pagar ninguém para isso. É muito simples, é muito básico, é muito natural. Só que, diante dessas infinitas demandas e da loucura da mente das pessoas, isso foi deixado de lado. E quando isso é deixado de lado, a doideira, a piração, a ansiedade, a frustração, o medo, a angústia, o sofrimento só aumentam. Inclusive esse assunto ele é simples, mas ele é tão importante que existem vários livros sendo lançados por pesquisadores, professores de Harvard. Eu inclusive comprei um tempão atrás um livro que falava sobre isso, de um cara pesquisador altamente renomado, professor de Harvard. Até esqueci o título do livro, é um título com uma capa vermelha, mas ele traz muito da consciência respiratória dentro do livro. Então é algo que no yoga se fala há milhares de anos, né? E agora, devido a essa demanda do mundo moderno, dessa loucura, dessa agitação total, teve que um cara lançar um livro, fazer pesquisas mostrando o quanto que a respiração impacta no estado emocional, no estado corporal, em diversos outros fatores que muitas pessoas hoje recorrem a remédios, a terapias, porque não sabem por que está acontecendo isso ou aquilo, quando na verdade, muitas vezes algo simples do cotidiano que a pessoa fazendo de forma consistente já poderia ser muito melhor que remédio, né? E sem efeito colateral, porque respirar não tem efeito colateral, né? Totalmente. Então, as pessoas elas têm tempo para buscar inúmeras coisas. Elas têm tempo para ir correr, elas têm tempo para ir para uma festa, elas têm tempo para viajar, elas têm tempo para se divertir, elas têm tempo para ler um livro, elas têm tempo para tudo, mas elas não têm tempo para fazer uma pausa e trabalhar aquilo que de mais vital é para elas mesmas, que é a consciência do desenvolvimento, do aperfeiçoamento, da expansão respiratória, da capacidade de alongar a respiração. Não dá para saber exatamente o porquê, ou até dá, né? Isso dentro do yoga tem um termo que eles chamam de avidya, que é ignorância espiritual, ou seja, nós nos afastamos cada vez mais do nosso centro para ir em busca de coisas externas. Acho que é até por isso que muitos sábios da antiguidade ali, né, principalmente na Índia e tal, os caras saíam das cidades e iam morar isolados em montanhas, em cavernas, justamente para ter esse desapego dessas monte de bagagem que tu vai trazendo ao longo da vida, né, pensamentos, conceitos, e se isolar até um ponto que tu vai se livrando de todos esses rótulos, de todas essas coisas e vai voltando para a tua essência, né? Exatamente. Esses sábios, eles buscam o que se chama de libertação espiritual, né? Aqui, essa é uma prática que nem dentro de muitas escolas de yoga, que seria o objetivo para quem ensina levar ao seu aluno, nem dentro das escolas é mais passado. Ou seja, se dá muito mais ênfase à questão física,
asana, a questão estética, a questão, eu tenho que conseguir fazer uma invertida, eu tenho que conseguir plantar bananeira, né? Então a ideia está totalmente confundida. As pessoas estão confundindo tudo, elas confundiram tudo e tornaram aquilo que é relativamente simples em algo totalmente, não é nem complexo, é errado. Então, Ari, a gente já estava falando agora há pouco sobre a importância da respiração, né? E dentro da linha tradicional aí existem pranayamas, né? Quero que tu fale um pouquinho sobre o que é um pranayama, que está totalmente ligado à respiração, e o porquê que ele é importante e quais seriam os tipos mais comuns. Existem dezenas, né, obviamente, mas quais seriam os tipos mais comuns para a gente entender um pouco disso também? Tá. Então, é importante desde já diferenciar o exercício respiratório, que é aquilo que nós falamos antes, que é o trabalho de observar a respiração, respirar mais lentamente, respirar mais profundamente, otimizando ao máximo a capacidade respiratória, alongando ao máximo a respiração. Então, é preciso diferenciar o que é o exercício respiratório, que é isso, do pranayama, que é outra coisa. O exercício respiratório não tem nada a ver com o pranayama. É claro que, para que eu pratique e execute um bom pranayama, eu tenho que ter uma boa respiração. Eu tenho que ter exercitado e aperfeiçoado a minha respiração através do exercício respiratório. Então, o exercício respiratório seria como uma preparação também para o pranayama. O pranayama em si significa expansão do prana. Expansão da energia, diria assim, as pessoas comumente usam energia vital. O pranayama, o prana, não é somente energia vital. O pranayama é a expansão da energia da criação dentro do corpo. E ele é uma técnica do Hatha Yoga. O Hatha Yoga é um conjunto de técnicas com 4 etapas, 4 passos. Tem o asana e o pranayama é o segundo passo. Então nós temos o Sukshma Vyayama, que é o exercício sutil que prepara para o Hatha Yoga. A pessoa incorporou o exercício sutil, ela já domina a prática de movimento e respiração. Ela já incorporou aquilo ali já faz parte dela. Ela já sabe respirar, ela já tem consciência corporal, ela já tem consciência respiratória. Aí ela passa para uma segunda etapa, que é verdadeiramente aonde começa o Hatha Yoga em si. E o pranayama é o segundo passo do Hatha Yoga, que são também técnicas que, dentro da tradição, são passadas pelo guru para o seu discípulo, né? E elas se dividem em 2 etapas. Dentro do pranayama tem os pranayamas de meditação e tem os pranayamas de dosha, ou seja, os pranayamas que são direcionados para o biotipo de cada pessoa. Os pranayamas de meditação são específicos para auxiliar já diretamente a meditação da pessoa. Os pranayamas de dosha são os pranayamas específicos para equilibrar os humores corporais, o biotipo da pessoa. Então, primeiro se executa os pranayamas de dosha. Feito todos estes pranayamas, executados todos eles dentro de uma sadhana, de uma prática espiritual disciplinada, a pessoa passa para a execução dos pranayamas meditativos. E assim é esse processo. E qual que seria uma função de um pranayama para me ajudar a meditar? Dá um exemplo aí para quem está em casa entender um pouco, né, disso. Como que eu poderia fazer algo muito simples em casa mesmo, só para fazer um teste e a pessoa ter esse gostinho? Tá. Um pranayama meditativo, o primeiro pranayama meditativo é o Purna Shwas, que significa o pranayama fácil e completo. Ele consiste em
após muito trabalhado o aperfeiçoamento respiratório, né, o exercício da respiração, ele funciona da seguinte forma. O Purna Shwasa é fase inspiratória muito lenta, onde a inalação acontece de forma muito lenta, a pessoa vai respirando lento, lento, lento. Aliás, o Purna Shwasa é a inalação de forma normal, puxa a respiração normal, e a exalação se dá de forma muito lenta. Então, se eu inspiro, por exemplo, em 30 segundos, eu vou fazer uma exalação em 50, 60, 80 segundos, 1 minuto e 20. Digamos, inalei em 15 segundos, a minha exalação tem que ser no mínimo o dobro, em 30, em 40, em 50 segundos. Ou seja, o Purna Shwasa consiste em inalar normalmente e exalar muito lentamente. Pelo menos no dobro do tempo de inalação, né? Exatamente. Então, esse é um tipo de técnica de pranayama meditativo para acalmar a velocidade dos nossos pensamentos, para ajudar a aquietar a loucura mental. E isso, é claro, tem que ser praticado. Não adianta eu praticar um pranayama, eu quero só experimentar o pranayama. Tudo bem, tu pode só experimentar, isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Você tem que praticar ele por um determinado tempo, por uma determinada carga horária diária, para que isso tenha efeitos. Senão não vai ter. Senão vai ser só um momento bom, um momento relaxante, um momento de bem-estar. Esses frutos não vão ser para a sua vida. Até um assunto que a gente estava falando em off aqui, né, quando as câmeras estavam desligadas, a gente estava falando um pouco a respeito dos grandes mestres que já existiram, né, da linha do yoga e tudo mais, que muitos deles utilizavam a reclusão, ou seja, eles iam para cavernas, para montanhas, e lá eles passavam durante meses ou anos da vida deles para justamente ter esse desapego de tudo que a pessoa viu, né? Porque acho que até um ponto importante que a gente estava falando, muitas pessoas que pensam que yoga, o significado, tradução é união, e na verdade é o contrário, né? Desunião. Na tua visão, como que esses caras que passaram muito tempo da vida deles isolados, como que eles conseguiram chegar num estado mental tão grande? E se hoje, no nosso cotidiano, se eu, por exemplo, ou tu, ou qualquer pessoa quisesse fazer algo desse sentido porque está de saco cheio, não, eu vou seguir esse caminho aí que os antigos já seguiam de ficar recluso e não falar com ninguém, sozinho, tu acha que ia dar certo, não ia? Bom, esses mestres, vamos chamar assim, que se refugiavam nas cavernas, eles faziam isso com o objetivo de alcançar algo que se chama de moksha, que é a libertação espiritual. Estar livre de todas as perturbações ou as inquietações que a mente e o corpo ocasionam. Só que isso, em um determinado contexto, é mais fácil do que em outro. Por exemplo, lá na Índia, as pessoas já nascem sendo criadas e orientadas para que se trabalhe a consciência interna. Desde pequeno, já tem o ensino dessa prática da consciência interior, da introspecção, da pergunta: quem sou eu, por que estou aqui, o que devo fazer? Qual o sentido disso tudo? Outro aspecto é analisar a questão na cidade grande, por exemplo. Como que isso é explicado muito bem em um livro do Jack Kornfield que se chama
depois do êxtase, lave a roupa suja. Ele explica muito bem essa questão de o que acontece lá e o que acontece aqui. Por exemplo, trazer um mestre lá das cavernas dos Himalaias e colocá-lo na cidade, como que ele se adaptaria aqui? Será que iria funcionar isso? Será que ele ia se ambientar na loucura desse mundo? Será que ele ia querer isso? Será que ele ia conseguir pagar contas, né? Ter compromissos sociais, cuidar da família e tudo mais? Tudo isso que a cidade grande demanda, né? Esse é um questionamento. E será que pegando uma pessoa aqui da cidade e colocando lá diante de um mestre, de um guru, será que esse é o objetivo dessa pessoa? O que ela quer com isso? Então, esse livro retrata muito esses dois aspectos. Como seria a vida de um cara lá trazendo aqui para a cidade, e ele retrata também o aspecto de inúmeras pessoas que saíram da cidade, foram para a caverna e depois da caverna retornaram para a cidade. E a loucura que foi a vida dessas pessoas depois que elas retornaram para a cidade. Elas tiveram que se readaptar, elas tiveram que entrar de novo na consciência de que aquilo que existe na caverna não existe mais aqui. Então, esse processo, ele é muito pessoal de cada um. O importante, a lição importante a se tirar disso é que a gente pode trabalhar ou mergulhar no aquietamento e na quietude estando lá na caverna ou estando aqui na cidade. O importante é você estar consciente de que o mergulho é sempre interno, estando na balbúrdia, estando no movimento intenso ou estando lá na quietude da caverna, no silêncio da caverna. Acho que é sempre importante mencionar que o ambiente onde a pessoa está influencia muito nesse estado mental, né? Se eu quiser me concentrar no meio de um centro que é buzina, que é com ambulância e tudo mais, vai ser muito mais desafiador porque tem muito estímulo chamando a mente para sair, né? Ao contrário também, se eu estiver numa natureza onde eu tenho uma cachoeira, um córrego ou sentado no meio de árvores, o ambiente também ele proporciona com que eu consiga relaxar um pouco mais, né? Sim e não, né? Por quê? Porque você pega uma pessoa que é totalmente urbana e leva para o lado de uma cachoeira ou para um campo verdejante ao lado de um lago, essa pessoa vai se sentir inquieta. Ela vai se sentir ansiosa, mesmo com um ambiente favorável. Mas é óbvio que, para o iniciante, o ambiente de quietude é melhor. Mas todo o treinamento que é feito na mente, através da consciência do aquietamento interno, é para que essa pessoa esteja bem em qualquer lugar. Para o iniciante é tudo sempre mais difícil. É óbvio que, para um iniciante, nós vamos colocá-lo num ambiente favorável, que é um ambiente de quietude, um ambiente onde não exista tanta perturbação, tanto barulho, tanto movimento frenético. Isso vai ajudar para o iniciante. Então eu devo conduzir um iniciante para um local assim. Mas um meditador avançado, ele já não se importa mais com o movimento, ele não se importa mais com o barulho, ele não se importa mais com a luz, ele não se importa mais com a gritaria, porque ele já aperfeiçoou tanto a interiorização, a introspecção, o aquietamento, a pacificação interna, que tudo para ele é igual. Isso é um nível que requer anos, né? Muitos. Não é simples. Não, é um treinamento, é como eu disse, autoobservação e meditação é algo que se deve levar para a vida inteira. Para alcançar um nível assim, ou a pessoa já nasceu muito evoluída espiritualmente, que são casos raros, como um Buda, por exemplo, ou ela
já trabalha há décadas nesse processo de aquietamento, de buscar a sua essência, de entrar na sua fonte de divindade. Ari, me diz uma coisa, até que a gente falou sobre espiritualidade, né? Uma pessoa que já nasce ali, qual que é a ligação, se é que existe, entre espiritualidade, yoga e meditação? Existe uma conexão? Sim? Sim e não, né? Yoga nós poderíamos definir como a ciência da libertação do sofrimento emocional. Já existem inúmeros estudos, né, associando a meditação a quadros favoráveis de saúde, né? Então também há uma ligação da ciência em relação a essa questão de espiritualidade relacionada à meditação e ao yoga. Então, existem as duas coisas. Mas eu não conseguiria associar, por exemplo, como que a ciência iria classificar o silêncio da alma ou descrever o silêncio da alma de um meditador. A ciência não tem acesso a isso. Ela nunca vai conseguir definir isso. Porque, para mim, no meu ponto de vista, isso é impossível. Só quem pode falar sobre isso, e nem mesmo falar, porque as palavras não iriam descrever qual é a percepção, qual é a sensação, o que realmente é essa conexão com o silêncio absoluto. Ari, antes da gente dar algumas dicas para quem quer começar a meditar, para quem quer aperfeiçoar a técnica de meditação, eu gostaria que tu abordasse, sabe, falar muito bem sobre isso, o que não é meditação. Porque tem muita confusão, né? Então, se puder falar um pouco sobre o que não é, logo depois a gente já pode dar algumas dicas aí para quem já quer começar a praticar. Esse é um assunto interessante, porque hoje tudo está muito voltado àquilo que se chama de informação. Mas a informação se transformou, na verdade, numa desinformação. Como nós vimos lá no início, o que é yoga? Yoga, para que eu conheça o que é yoga, eu tenho que ir buscar na essência e na letra da tradição e das escrituras do yoga. Nada além disso. E hoje há inúmeros métodos, formas, títulos de meditação, né? A meditação guiada, meditação cristã, meditação do quartzo rosa. Outro dia vi até um termo chamado meditação do chocolate. Então é uma doideira em cima disso. Meditação ouvindo o canto dos pássaros, meditação ouvindo mantras. Se o foco da meditação é a busca do silêncio profundo, ou seja, do aquietamento completo da mente, como que eu vou trabalhar em cima de dezenas de estilos de meditação que trazem sons para dentro de ti, ou seja, que traz coisas externas para dentro? Já que a meditação é afastar tudo que é externo e mergulhar somente no interno. Então, você está me dizendo, Ariosto, que isso aí não é bom? Não, não estou dizendo que não é bom. Eu só estou dizendo que yoga, dentro do conceito tradicional, é outra coisa. Essas coisas até podem te fazer bem. Meditação guiada pode fazer bem? Pode, só que o nome não é meditação guiada. Isso aí é um relaxamento guiado. Ou seja, vai te ajudar a relaxar, mas não é meditação. Então, esses inúmeros rótulos, eles vêm para trazer a consciência do bem-estar e do relaxamento, mas trazem em si, embutidos, o nome de meditação. E não é. Até o que a gente estava falando no início da conversa, né? Tem muitas palavras que acabaram se tornando uma coisa, mas que na real a palavra não significa isso. E meditação é uma delas, né?
Porque parece que tudo para a própria yoga, o termo tem o hot yoga e tudo que a gente já falou, que confunde, mas não tem nada a ver, né? Então acho que é muito importante o conceito real e entender isso, e não que essas outras técnicas da meditação guiada, que é muito bom para quem quer, eu faço às vezes, é excelente, mas não é meditação, isso é um relaxamento, uma indução, né? Exatamente. A meditação mesmo é o silêncio, é aquela busca onde, obviamente, tem que estar preparado para isso, não é uma pessoa iniciante que vai parar ali, vai fechar e vai conseguir ter resultado, mas é tudo um preparo e muitas dessas ferramentas iniciais elas vão ajudando nesse condicionamento. Vão ajudando. E são os próximos passos para quem quer evoluir na técnica e se autoconhecer mais profundamente. A pessoa larga dessas bengalas, vamos dizer assim, né? Que, enfim, desses métodos, e chega um momento que ela só basta o silêncio em um lugar para ela ficar quietinha. E dali, acho que a mente vai entrando num processo de aquietamento bem profundo, né? Dá algumas dicas aí para quem está em casa e quer começar a meditar. Existem algumas formas aí, eu acho que é importante passar alguns meios, algumas ferramentas para que quem quer começar a desenvolver essa questão possa começar a praticar. Primeiro, a pessoa tem que adquirir a disciplina de fazer isso diariamente. A vontade, né? Tem que ter uma vontade gigante, tem que ter muita vontade para se disciplinar em relação a isso. Segundo, ela tem que começar a aprender a se auto-observar para que ela consiga começar a liberar um pouco mais das tensões do corpo. Um outro aspecto é tomar consciência do exercício respiratório fundamental, né? Não é nem dos pranayamas, porque são coisas distintas. Então é aprender a respirar melhor, desenvolver isso, aperfeiçoar isso, treinar isso, colocar em prática isso. Tem que colocar em prática, né? Um outro aspecto é treinar, aliás, encontrar um local dentro da sua casa que haja quietude, que haja sossego, um local e um horário que haja tranquilidade. Eu não posso tentar meditar com barulho, com uma televisão ligada, com o som, com barulhos na cozinha, com as crianças agitadas na sala. Isso aí se torna muito mais difícil. E não vai rolar, não vai acontecer. Só vai haver mais perturbação, mais indignação, mais estresse. Então, são aspectos fundamentais. Um outro que pode ser trabalhado é o treinamento da quietude juntamente com o foco mental, olhando fixamente um ponto na parede, treinando a fixação do olhar em algum objeto muito simples, treinando a fixação do olhar em uma chama de uma vela, né? Acho que são dicas básicas. Isso aí eu poderia, por exemplo, chego em casa, acendo uma vela ou um incenso e fico olhando para aquela pontinha do incenso, aquela chama, por, sei lá, para começar 5 minutos, só cuidando da respiração e olhando para aquilo. E sempre que o foco sai, que a mente sai, tu volta para cá. Exatamente. Simples. Exatamente. Sempre vai haver dispersão na mente nesses trabalhos de foco. A mente sempre vai, ora ir para a esquerda, ora para a direita, ora para cima, ora para baixo. E o yoga também significa yud, que é YUJ, que é jungir, ou seja, trazer a mente de volta para o foco. Então, sempre que eu estou olhando fixamente um ponto e algo se mexe aqui, em alguns instantes eu vou me dar conta disso e eu vou voltar o foco para o ponto. Sem briga consigo mesmo, sem cobrança interna nenhuma. Tudo feito com a máxima pacificação, a máxima tranquilidade. É assim, este é um início importante. Acho que é importante esse não julgamento, né? Porque eu já fiz esse da vela em casa e tá olhando ali por alguns instantes para a vela, do nada tem um barulho, tu sai, ou a mente começa, o olho começa, parece que
abre assim, fica meio turvo, daí tu tem que volta de novo, respira. Acho que é muito simples, só que tem que evitar esse auto-julgamento, dizer, ah, mas isso aí não dá certo, tá tudo errado, eu não nasci para isso. Exatamente. Tem que ter muita paciência consigo mesmo, muito respeito com as limitações e, levar a coisa disciplinada. Se você diz assim para mim, eu não quero isso, ótimo, tranquilo, vida que segue, né? Mas se está decidido a levar isso adiante, tenha paciência. É melhor fazer isso durante 2 minutos por dia por um ano do que fazer 30 minutos por um mês e parar os 11 meses seguintes e nunca mais fazer. Devagar e simples. O que importa é a continuidade e não a intensidade. Trabalhe sempre pela continuidade. Não leve para o lado da intensidade, que vai só haver frustração e desistência. A gente já falou sobre alguns métodos, né, para quem quer começar a meditar. Queria entender se existem níveis de meditação, primeiro momento, se tem ou se não tem, e como que eu, como um iniciante, posso saber que eu estou evoluindo e como que eu posso evoluir nessa minha prática também. Se é que existe uma forma de evoluir. Sim, existem níveis de meditação. Até porque, como eu referi lá no início, e já citando a escritura dos Yoga Sutras, né, que yoga é a completa parada dos movimentos da mente, e este aí seria o último nível meditativo, que é a parada do pensamento, ou seja, o vazio na mente. Então, antes disso, existem vários estágios e vários níveis, onde, num primeiro momento, são muitos os pensamentos. Muitos, muitos, muitos. Através da continuidade da prática, aquilo que ocorria 15, 20, 40 pensamentos, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Então, esses são os estágios. A gente começa o trabalho num turbilhão mental, que é o que o próprio termo vritti, constante do Yoga Sutra, chama de turbilhões da mente. No início são só turbilhões da mente. Não adianta eu querer iniciar a meditar parando os movimentos da mente. Isso não vai acontecer jamais se você não der continuidade ao trabalho. Então existem sim níveis. Do nível de máximo de pensamentos ao nível zero de pensamentos. Isso pode levar anos, né? E muita prática. Exatamente. É contínuo, é diário. O trabalho de autoobservação e meditação tem que ser diário, todo dia. E se eu entendi, para eu conseguir evoluir e saber certo o que eu tenho que fazer, eu preciso ter alguém que já passou por esse Não caminho, necessariamente você vai sentir isso. A pessoa que trabalha disciplinadamente, trabalha continuamente, ela própria vai começar a observar isso. É nítido o processo. Você vai ter a percepção e a sensibilidade de enxergar essa evolução. Só não pode ter pressa. Tem um conceito errado que as pessoas pensam que quem medita fica muito desatento. Só que é o contrário, né? Quando medita, está presente no momento e está muito atento a tudo que está acontecendo. Até pelo fato de pensar a meditação é parar e não fazer nada, então parece que a pessoa não entende o que está acontecendo à volta dela, né? Mas acho que, inclusive, um dos benefícios aí, um dos efeitos é eu estar mais atento, eu estar mais presente no momento. A meditação, ela requer atenção, muita atenção. Um dos requisitos para se conseguir meditar conforme a tradição ensina é aperfeiçoar o foco, aperfeiçoar e intensificar a concentração. Então, a meditação não é um não fazer nada. Quando você não faz nada, você pode até dormir pensando que está meditando. E muitas vezes há uns momentos em que
o cansaço é tão grande que é como se fosse assim um apagão na mente e até aquela sensação de apaguei, desliguei. É como se fosse uma entrada no sono. Isso não é meditação, isso é falta de atenção. Então, a meditação é uma expansão da consciência. Quando eu estou meditando, até mesmo em silêncio profundo, eu estou ouvindo o barulho do ar, eu estou ouvindo ele se mexendo, eu estou percebendo tudo o que está à minha volta. O meu campo de captação é muito maior. Normalmente, as pessoas confundem isso, pensando que exatamente a meditação pode ser algo que você possa desligar, mas não. O seu nível de consciência está muito maior, muito mais desenvolvido. A sua mente, o seu foco, ele se transformou em um raio laser, ele abrange tudo. Então, é uma forma de ficar muito mais presente no dia a dia e entendendo muitas vezes o que está ao redor, né? Porque o excesso de pensamentos também, ele serve, eu acho, como uma forma de poluição da visão e da percepção, porque não consegue entender muito bem, a pessoa faz coisas sem pensar, e aí a mente vai ficando cada vez pior, né? O excesso de pensamento, ele turva a visão, ele perturba o discernimento. Então, a meditação vai trazer a clareza suficiente para eu justamente dispensar isso e agregar aquilo. Ou dispensar isso, dispensar aquilo e não querer nenhum dos dois, conforme a minha consciência determinar, e não os meus pensamentos aleatórios e loucos. Muito bom. Ari, já que a gente está falando desse assunto, quais seriam os benefícios de quem decide meditar, tanto a curto quanto a longo prazo? Obviamente que quando se fala em meditação não é um remédio que eu tomo e me sinto melhor na hora, em segundos depois, né? É um processo, como a gente já falou, que requer paciência, requer consistência, requer práticas diárias, mas vamos lá, uma pessoa que está em casa hoje, eu decidi meditar, e eu vou meditar isso como escovar os dentes, é todo dia. Quais são os benefícios que eu posso colher na minha vida ao adotar essa prática? O primeiro aspecto aí é ter a consciência de não criar a expectativa de ter benefício nenhum. Esse é um primeiro ponto, porque senão já vai haver frustração nos primeiros momentos. Não crie essa expectativa. Os benefícios existem, óbvio. Eu vou citar um deles, que é o principal, e eu já falei aqui, que é o quê? A meditação é uma prática para libertação do sofrimento emocional das pessoas. Esse é o maior benefício que a meditação pode proporcionar para alguém. Além de tantos outros que eu já mencionei aqui, de pacificação, de aquietamento da mente, né? Mas o primordial é esse, é libertar-se de toda essa carga que oprime, que comprime emocionalmente as pessoas e faz elas sofrerem por pensamentos imaginativos e ilusórios que não levam, que não têm concretude fática nenhuma. E que na verdade nem existem. Nem existem, só na mente louca, alucinada, né? Agitada. Ari, se pudesse, para a gente finalizar essa conversa aí, dá uma dica de um livro para quem está em casa, para já tomar essa consciência e entender. Nosso público ele gosta bastante de conhecimento, de leitura. Se pudesse indicar livros ou um livro, o que tu indicaria para quem está em casa começar a se preparar e ler? Tá legal. Eu já citei um do Jack Cornfield, que é Depois do Êxtase, Lave a Roupa Suja. É um livro muito interessante. E um livro para iniciante que toda pessoa que quer meditar deve ler é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro básico, mas é muito instrutivo e para quem está iniciando ele vai ser muito útil.
Ari, muito obrigado pela conversa aí, foi um prazer te receber, que seja a primeira de muitas vezes aqui, né? E as portas estão sempre abertas. Se quiser deixar um recado final para quem está em casa, enfim. Eu que agradeço o convite aí, todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo e desejo aí a todos aqueles que querem mergulhar no mundo da interiorização através da meditação, que essas pessoas se dediquem a isso de coração. Então, Ari, muito obrigado mais uma vez aí por compartilhar todo esse conhecimento comigo, principalmente, com toda essa audiência que está aí, que a gente está sempre aprendendo, né? E para você que está em casa, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar teu comentário, de curtir. Só lembrando que também o Fluxo Talks está disponível em todas as plataformas de streaming, né, de podcast, Spotify, Deezer, no próprio YouTube. E a gente se encontra no próximo. Até mais.